Mas vamos com foco primeiro, Cláudio Rezende, na Copa Sul-Americana. Aliás, a Itatiaia já fala ao vivo do palco do jogo no Equador. A Rádio de Minas sempre lado a lado com o futebol mineiro. E vamos para mais uma cobertura internacional da Itatiaia. Del Valle e Galo, jogo 9h30 da noite. Você já fala ao vivo na turma do bate-bola. Cláudio, um abraço. Aliás, para você, boa tarde, né, Cláudio? É isso, um abraço para você, boa noite Cirilo, boa noite Edu Panzi. Aqui boa tarde, são 4h13, 2 horas a menos em relação a Belo Horizonte. Chuva fina neste momento aqui em Sangolquí, Grande Quito, no estádio Banco Guayaquil, que pertence ao Independiente Del Valle. Estamos no complexo esportivo do adversário do Galo. São muitos e muitos campos, é um projeto invejável, Cirilo, porque é um clube formador com foco nas categorias de base e são muitos atletas que já deixaram aqui o Independiente Del Valle, estão brilhando em várias ligas do mundo. O Galo tem uma cria do Independiente Del Valle, que é o volante Alan Franco, contratado em 2020, na época já pelo Atlético, aqui do Independiente Del Valle. Chuva vai deixar o campo às vezes um pouco mais rápido, né? A chuva fina neste momento, mas é aquele tipo de chuva que parece que vai prolongar, né? Chuvinha fina vai levando aí durante a noite, essa é a expectativa. 16 graus a temperatura neste momento. E daqui a pouco, Cirilo, a delegação do Atlético já vai seguir aqui para o estádio. A logística do Galo, o Atlético repetiu o que fez no jogo em La Paz. Como tem altitude aqui em Quito, La Paz, a altitude é mais alto, né? Lá o campo que o Atlético jogou, né? O estádio bem mais alto, 3.600 metros. Agora aqui, por exemplo, o estádio fica a 2.500 metros acima do nível do mar. O centro de Quito, por exemplo, 2.800 metros. Então, aqui é um pouco mais baixo ainda. O Galo ficou em Guayaquil desde domingo à noite. Treinou ontem por lá os jogadores e teve o voo fretado hoje pela manhã. Os jogadores chegaram no hotel que fica em frente ao Aeroporto Internacional de Quito por volta de meio-dia. E agora, daqui a pouco, vai sair o ônibus, porque aqui é bem distante do aeroporto até o estádio. Então o Atlético vem com os batedores da polícia, mas de qualquer forma é um horário do trânsito também. Aqui já vamos chegando ao fim de tarde no Equador. Mas é isso, a expectativa aqui é de que tenhamos um primeiro jogo de semifinal, o Independiente Del Valle. Logicamente, Cirilo, a turma está querendo já fazer um resultado nesse primeiro jogo, querendo aproveitar que o Atlético tem essa dificuldade, né, da altitude. Os brasileiros sofrem quando vêm jogar por aqui. Agora, o Independiente Del Valle também na última fase, o treinador falava ontem em entrevista que nós acompanhamos aqui mesmo no centro de treinamentos na hora do almoço. O treinador adversário disse o seguinte: na fase anterior eles perderam o primeiro jogo aqui e foram buscar lá em Pereira, na Colômbia, em Manizales, né, contra o Once Caldas, a classificação nos pênaltis. Então, vamos ver como que vai se desenhar essa semifinal. Mas o Galo, você falou bem, é o jogo do ano até agora, porque é a chance de título para voltar à Copa Libertadores da América. Agora, o teste de áudio aqui no estádio. E o som é alto, hein, Cirilo? Aqui, tá, imagina aí pra quem tá no estádio, Rezende. Ó, deixa eu chamar o Pedro Abílio. Ele vai trazer informação desse Del Valle também, pra gente conversar um pouquinho mais sobre o jogo. Do que o Del Valle pode apresentar já, né? O Cláudio destacou a etapa anterior e destacou um pouco mais sobre o projeto do Del Valle. Nós podemos dizer, né, Edu, antes de chamar o Pedro, que é assim, tirando as grandes camisas que volta e meia dividem aí o protagonismo, falamos aqui no Brasil em especial de Flamengo e Palmeiras nos últimos anos como os protagonistas das principais competições, e tem brasileiro vencendo todo ano inclusive, né? Mas Flamengo e Palmeiras estão sempre lá em qualquer que seja a competição. Mas pensando nos demais projetos aí do futebol sul-americano, esse do Del Valle talvez seja o que chame mais atenção, pensando num recorte de uma década, né, Edu? Mas você não tem a dúvida, é um clube que não tem torcida, né? Tem um estádio pequenininho, mas muito moderno. E hoje os atleticanos vão ter oportunidade de acompanhar. O Atlético joga lá, que é dentro de um complexo esportivo, como disse o Cláudio, com vários campos, uma estrutura invejável. E é um clube formador. O Independiente Del Valle, ele é isso. O torcedor sabe que é isso.
O dirigente sabe que o clube é para isso, o atleta que é formado lá sabe que é essa a condição, o atleta que chega contratado sabe que está chegando para um clube que é formador e que, ao mesmo tempo, dentro do Equador, começou a colocar as asinhas de fora, vamos dizer assim, e hoje disputa a liga com os grandes, tornou-se uma equipe que está chegando sempre no campeonato equatoriano e nas competições sul-americanas, sobretudo a Copa Sul-Americana. Já é um campeão da competição, está de novo entre os semifinalistas e você não tenha dúvida, vai entrar em campo em busca do título. Esse tipo de competição é a competição que o Del Valle sabe que pode conquistar. E entre os 4 semifinalistas, hoje quem tem o time mais organizadinho, mais ajeitado, é o próprio Independente Del Valle. Abílio, fala, Cláudio. Só um detalhe aqui. Dentro do complexo tem uma escola e tem ficam aqui, né, concentrados, ficam abrigados cerca de 300 meninos e meninas, porque o Independente Del Valle também tem um projeto forte do futebol feminino, disputou Libertadores da América recente, agora foi até as fases finais. Então, isso aí realmente, eu não me lembro, não sei, não tem nenhum projeto no Brasil, por exemplo, de uma escola dentro do complexo esportivo e com tantos garotos que ficam morando aqui mesmo. São cerca de mais de 300 garotos e garotas também no futebol feminino, viu, Cirilo? Detalhe muito importante, sem dúvida, Cláudio. É um projeto que vem se estabelecendo também com resultado, em especial com revelação, com jovens que vão surgindo aí pro futebol internacional. Abílio, o que você me conta desse Independente Del Valle pensando no campo para essa noite? Um abraço, boa noite, Pedro. Tudo bem, Cirilo? Boa noite para você, para toda a turma do Bate-Bola. Passamos nesta terça-feira por algumas páginas esportivas do Equador que destacam a equipe do Independente Del Valle, né? Grande sensação na temporada no país, caminhando a passos largos para o seu segundo título nacional. Hoje o site Futebol Equador destaca uma entrevista de Cláudio Spinelli, o atacante, 24 gols na temporada, argentino que é destaque desse time do Del Valle. Ele diz que não é a mesma coisa enfrentar o Galo e enfrentar o Once Caldas, e nenhum erro será perdoado. Para o Spinelli, 70% da classificação será definida na partida de hoje no Equador. E o El Universo, periódico de Quito, destaca que o valor de mercado da equipe do Independente Del Valle é muito inferior ao do Atlético, 28 milhões de euros para o time equatoriano contra os cerca de 97 milhões de euros estimados, que é o que vale o elenco atleticano. A gente já destacava ao longo dessa semana impossibilidade de jogo do Casares, revelada pelo técnico espanhol, o Javier Rabanal, que diz que o Casares sofreu uma lesão no joelho no último fim de semana na vitória contra o Orense por 2-1 no campeonato equatoriano. Não tem também o zagueiro Carabarral, cumpre o segundo jogo de suspensão, já ficou fora contra o Once Caldas, e a expectativa é de ver Michel Royos no ataque, um time mais ofensivo, mas pode pintar também o Ibarra ou ainda o Arroio, que é um meio-campista mais jovem. Guido Vilar é o goleiro, Matias Fernandes com Andy Velasco ou Zarate na zaga, na vaga do Carabarral, e o Schunk completando o sistema defensivo, o zagueiro Gustavo Cortes é o lateral pela esquerda. Jordi Alcivar, Patrick Mercado, Darwin Guagua, Júnior Sornosa e Michael Royos com Cláudio Spinelli, centroavante dessa equipe do Independiente Del Valle. A expectativa também é muito alta com relação a esta equipe, campeã por 2 oportunidades na Copa Sul-Americana. Cirilo. Valeu, Abílio. Varejão das Tintas é campeão de ofertas. E sabe por quê? Porque lá você encontra as melhores marcas do mercado, pelo menor preço e com atendimento que faz toda a diferença. No Varejão das Tintas tem tudo que você precisa da reforma à pintura. E as condições são imbatíveis. Tudo em até 10 vezes sem juros, e o Varejão das Tintas cobre qualquer oferta. No Varejão das Tintas, as ofertas sempre vencem. E você é quem sai ganhando. Acesse varejãodastintas.com.br e encontre uma loja pertinho de você. Panzi, qual que é a chave do jogo de hoje? Por onde passa, você acredita, a estratégia que... Chave do jogo de hoje, por onde passa, você acredita, a estratégia que o Galo pode levar
para sair com um bom resultado essa noite no Equador? Eu assisti Del Valle contra Once Caldas pela própria Sul-Americana e o Once Caldas, ele abusou muito do contra-ataque, jogou com muita velocidade, explorando as costas dos laterais do Independente Del Valle, mas esse jogo teve um aspecto que acontece no futebol, né? Que é uma expulsão ainda no primeiro tempo. E que ajudou muito a equipe colombiana naquela ocasião. A partir da expulsão, o Once Caldas passou a dominar o jogo e acabou vencendo por 2-0. Inclusive, o zagueiro cumpre mais um jogo de suspensão por conta dessa expulsão naquela ocasião. E depois o Independente Del Valle foi à Colômbia, acabou fazendo a remontada e se classificando nos pênaltis. Mas é um time que tem muita velocidade, muita qualidade técnica no seu meio de campo e um centroavante daqueles chatos, que incomoda muito, sai bastante da área, é bom finalizador, o argentino Spinelli. Parece tudo, menos jogador de futebol. É bom centroavante. Mas é muito bom centroavante. E o Galo é difícil de ler. Tá difícil de fazer a leitura do Atlético do Sampaoli, porque ele vem mudando partida a partida, inclusive o estilo de jogo, né? Em alguns jogos, um Atlético muito retraído, com linha de 5, jogando atrás da linha do meio de campo, inclusive o centroavante, bem distante do gol. Em outras partidas, um Atlético que adianta as linhas, não fazendo marcação alta, mas uma marcação ali média, até intermediária do adversário, tentando ficar mais com a bola. Então é muito difícil fazer esse tipo de leitura. Acho que inicialmente, Cirilo, a gente pode ver um Atlético tentando entender o jogo do adversário, pelo fator da altitude, o fator casa do Independente Del Valle, para aos poucos o Galo ir se soltando. Mas a expectativa é boa, principalmente do meio para frente, de um ataque leve. É fundamental que esse ataque leve crie, como tem criado em alguns jogos, mas que, diferente desses outros jogos, marque os gols, né? O ataque do Atlético está devendo. O Atlético precisa de gols de atacantes e de depender menos de gol de zagueiro, de volante e de lateral. O regulamento está em saudaledasorte.com.br. Vamos fechar as notícias do Galo nesse primeiro tempo, Cláudio Rezende. Vamos lá, Cirilo. O Atlético vai tentar fazer algo que ainda não conseguiu em toda a história: vencer em solo equatoriano. São 5 jogos disputados no país, 3 empates, 2 derrotas. Contra esse Independiente Del Valle, adversário de hoje, 1 vitória e 1 empate. Jogando aqui, um empate e 1 derrota, né? Jogando aqui no Equador. Então, o Galo, para hoje, definido o uniforme, o Atlético vai de uniforme branco, uniforme número 2, até porque o Del Valle tem uniforme preto e azul. Então, é listrado, né? Então, para não ter um uniforme parecido, já que o Galo é preto e branco, vai hoje todo de branco. O Atlético foi definido em reunião hoje pela manhã aqui no estádio. Hoje tem a ausência do Fausto Vera. Está suspenso com o 3º cartão amarelo. Muito possivelmente não seria titular, mas seria opção no banco. E aí vamos ver se o Alexander estará como opção no banco ou se, de novo, assim como em São Paulo, ele faz só uma atividade antes aqui, ainda na transição, e fica fora do banco de reservas. É uma das interrogações no time. Estão pendurados Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes. Possivelmente 3 titulares. E se esses aí receberem cartão amarelo, não vão jogar partida de volta terça-feira que vem na Arena MRV. Provável Galo, então, vamos lá. Everson, 3 zagueiros. Dúvida entre Juan ou Saravia pela direita, Vitor Hugo e Alonso. Meio campo, Alan Franco, Igor Gomes, na ala direita o Scarpa, na esquerda o Arana, Bernard, Rony e o Dudu. Esse é o provável Atlético para logo mais. As opções de banco: Delfim Robert pro gol, Ivan Roman, Natanael, Caio Paulista, Gabriel Menino. Falei aí do Alexander, Izep, Cadu, Reinier, Biel e o Hulk, super-herói atleticano. Chuvinha fina continua aqui neste momento, Cirilo. Refletores já acesos, porque com a chuva já está ficando de noite, mesmo aqui, sendo 4:30 da tarde ainda. Em 20 minutos, delegação do Atlético deixa o hotel e vamos continuar acompanhando tudo. E a gente volta na segunda parte da Turma do Bate-Bola, aqui direto do Equador, Cirilo. Combinado, Cláudio. Daqui a pouquinho voltamos a nos falar a equipe da Itatiaia já no palco do jogo. Daqui a pouquinho tem o Galo contra a equipe do Del Valle.